gostaria de apenas apresentar à comunidade uma reflexão que tem como base os textos bíblicos e o tempo que nós vivemos, né? Deus nos dá a graça de celebrarmos o Natal do Senhor, não de qualquer forma, mas nos preparando para isso, né? A igreja, na sua sabedoria, oferece tempos oportunos de conversão. Certa vez, um grupo de jovens de Recife, me chamou para falar. Daí, você pode falar sobre o tema da espiritualidade do caranguejo. Você sabe o que é caranguejo, né? Acho que sim. Deus quis entender, né? Tá bom. Mas o que quer dizer isso? Não, você reflita por um dia sobre a espiritualidade do caranguejo. Depois você vai ver o que você vai entender. E me deu uma passagem bíblica que se assemelha muito com os textos que nós escutamos. Daí isso me fez pensar. Daí eu fiquei pensando, né? Realmente, acho que o tempo do advento é o tempo de vivermos também essa espiritualidade do caranguejo. Tem as patas fincadas na lama, no chão, e os olhos voltados para o alto. Penso que essa seja a dinâmica que a igreja oferece nesses tempos de conversão proporcionados para nós, que celebramos juntos a nossa fé. De fato, a vida cristã e a conversão diária a Jesus Cristo requer de nós atitude como esta, de percebermos e pisarmos o chão da nossa realidade, por mais duro que pareça ser, por mais sujo que pareça estar, por mais difícil que pareça acontecer, mas percebermos que somos seres voltados por vocação divina para o alto, para o céu, ficados no chão da realidade e com os olhos voltados para o infinito. Esse é o cristão de verdade. No século XII, não lembro também, que faz muito tempo, mas São Bernardo dizia o seguinte: olha, vamos refletir sobre o advento, e advento é a vida de Jesus, tudo bem, mas são 3 vidas, ele dizia, na concepção dele. É a primeira vinda do Senhor, que nós celebramos, vamos, de acordo com a liturgia, os dias mais próximos ao Natal do Senhor, vamos refletir essa realidade, Jesus que veio. Então, portanto, a disciplina proposta por João Batista, no texto do Evangelho que escutamos, homem que instiga a conversão até pelo seu jeito de vestir, um homem que está no deserto, ou seja, na tradição bíblica, estar no deserto, além de passar privação, é estar em contato íntimo, experiência íntima de conversão com Deus. Quando nós fazemos retiro, chamamos tempos de deserto, que não é somente aridez, secura, mas é, antes de tudo, fecundidade que brota da solidão com Deus, da experiência com Deus. Então, a primeira vinda do Senhor, ele veio, preparado como o prefácio vai dizer na última semana, predito pelos profetas, preparado com amor de mãe por Nossa Senhora, ele veio, Jesus veio, e realizou nele sua obra de salvação por amor a todos nós. Por amor ao Pai, na sua vontade incondicional à realidade do Pai, e por amor a todos nós, realizou uma vez por todas a obra de salvação. Então ele veio, e é isso que nós celebramos quando nos reunimos para celebrar a nossa fé. É a realidade de que Jesus veio e nos salvou. Mas São Bernardo diz ainda que há uma segunda vinda de Jesus. Ele vai chamar essa vida de vida intermediária, entre a primeira e a segunda, na verdade. Há uma vida intermediária, que é cada vez que nós, na nossa vida, nós aderimos ao projeto de Deus. Nós realizamos em nós o projeto de conversão que está no coração de Deus, e que nós nem sempre correspondemos a esse chamado divino, essa conversão, que é a palavra, digamos assim, quase que inaugurada por João, né? Que quer dizer justamente mudança de mentalidade, mudança de caminho também na sua origem. É a realidade da vida intermediária. Jesus vem, a cada dia ele vem. Não precisa esperar o advento do Senhor, no tempo litúrgico, nem precisa esperar no dia do Natal, mas ele vem. Uma realidade que poucos de nós percebemos, infelizmente, né? É mais fácil pensar a primeira vida e a segunda, mas não essa vida intermediária, porque somos responsáveis por essa vida intermediária. Cada vez que o nosso coração se alegra por encontrar alguém, cada vez que nós nos alegramos com a presença do outro, que é sinal de Deus para nós, cada vez que fazemos o bem, cada vez que praticamos a justiça, cada vez que não só acreditamos no amor, mas que propagamos o amor, aí está a presença de Deus.
está a vida intermediária do Senhor. Por isso, o segundo texto da palavra, que é o contexto da carta aos Romanos, que tem uma querela muito grande entre os cristãos que vinham do judaísmo, os cristãos que vinham do paganismo, e o autor quer justamente dizer isso: há laços mais profundos que nos unem, que é justamente os laços, são justamente os laços da realidade divina em nós. A graça que o Senhor nos deu pelo batismo não pode ser jogada fora, nem muito menos esquecida, mas é a realidade diária de Deus, Jesus, que nos visita. É a vida intermediária do Senhor. E a segunda vinda, como nós cantamos, nós professamos depois que os sinais de pão e vinho são eucaristizados, nós esperamos a vinda e rezamos como igreja: vinde, Senhor Jesus. Ele vem. Como, de que forma será, quando vai ser, nós não sabemos. Mas o fato é que todas as coisas tendem a se planificar em Jesus Cristo. É interessante nesse advento nós pensarmos não no advento de cunho muito pessoal, também é pessoal, o empenho é pessoal, da vida diária, mas a nossa fé na segunda vinda diz respeito à plenitude de todas as coisas. O mal não vai existir para sempre, as injustiças também não vão existir, mas virá. Jesus virá e seu reino vai se estabelecer de forma plena em nós. É isso que nós rezamos no credo, quando rezamos e dizemos que acreditamos na vida eterna, por exemplo. É a graça de Deus em nós, meus caros irmãos. Porque às vezes nós corremos o risco de pensarmos a segunda vida em termos puramente apocalípticos, né? A gente está andando na estrada, o céu se abre, Jesus cai, pronto, que são à direita, à esquerda são os cabritos, etc., né? Mas todo esse simbolismo de carga verdadeira, porque é a palavra de Deus, diz respeito justamente à plenitude das coisas. Por mais estragado que esteja o mundo, temos aí a conferência de Cancún só dizendo desastre, daqui a 2030 não sei quantos mortos, mas por mais que pareça estar ruim, nós acreditamos pela fé que nós celebramos que Jesus virá e que todas as coisas, a humanidade inteira se planificará a partir da palavra de Deus. Agora, essa tensão que existe entre a primeira vinda, entre a vida intermediária e entre a segunda vinda, nós vivemos pela fé. É no coração que celebra que nós vivenciamos essa realidade da fé. É preciso acreditar, meus caros irmãos, do poder que nós temos como seres voltados para o infinito. O encontro com Jesus deve ser de forma tal em nós que tem que ser revolucionária. Não pode ser um cristianismo de meia boca, né? Aí meu livro está escrito no livro dos batizados, sei lá, eu casei na igreja, eu vou para a missa todo domingo. Isso não é suficiente, não é mesmo. O que Deus requer de nós é essa fé capaz de transformar as pessoas com quem nós convivemos também. Nós nos encontramos com Jesus de diversas formas, de modo formal pelos sacramentos, como esse que nós celebramos hoje, mas nós nos encontramos com o Senhor quando nos damos conta de sua presença em nós. Parece simples, mas muitos cristãos vivem como se não conhecessem Jesus, como se o encontro com Jesus só se desse nessas paredes consagradas, como se o encontro com Jesus só se fizesse quando nós rezamos, quando nós celebramos a fé, mas é muito mais que isso. Nós temos que tomar consciência nesse advento de que o envio que a igreja nos faz no final, e que o Senhor nos acompanhe, é algo muito sério. Quer dizer, o Cristo que nós celebramos, que nós encontramos aqui, é o Cristo que nós celebramos na vida, é o Cristo que nós vivenciamos com as pessoas, por mais difíceis que elas pareçam ser, com as situações de maior sofrimento que nós experimentamos na carne, mas é aí que a nossa fé deve falar mais alto e que nós devemos viver de forma radical a presença de Deus em nossas vidas. No final das contas, meus irmãos, a espiritualidade do advento nos reforça o sentido da esperança trazido pelos textos bíblicos. Imagina a figura revolucionária que é apresentada, por exemplo, no primeiro texto. Animais que aparentemente se contrastam viverão juntos, serão tangidos por um menino, que é sinal justamente que contrasta as forças humanas de opressão, de indiferença, de injustiça, de uma criança na sua pureza. Esse é o reino de Deus.
onde os contrastes, por pior que pareçam ser, eles encontram sentido a partir da palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Nós precisamos ter pelo menos três atitudes. Pedir a nosso Senhor a graça de cultivarmos nesse advento pelo menos três atitudes. Primeira é da esperança, que eu falei. Celebrar a esperança de que Jesus veio na nossa fé, de que Jesus vem quando nós pedimos o seu reino, quando rezamos o Pai Nosso, quando Ele vem, quando nós fazemos o seu reino acontecer, quando nós ensaiamos, quando vivemos a experiência de fé. É tão bonito, né? Que o tempo passa e nem sentimos. Essa é a experiência de fé, Jesus que vem. Quando nós ensaiamos na alegria de estar em reunião, por exemplo, celebrando a fé, Jesus vem. E depois, meus caros irmãos, a segunda atitude, que é trazida também pelos textos, é a atitude de vigilância. O Evangelho de Mateus é repleto dessas coisas, né? Não sabe a hora o dono da casa que o ladrão vai chegar, mas ele faz o quê? Se previne. As virgens prudentes, as imprudentes foram buscar óleo, perderam o momento que o noivo passou. Veja, meus caros irmãos, é a vigilância. Agostinho dizia que a vida cristã não é outra coisa senão vigiar, esperar o Senhor, que vem, mas que já está também entre nós. Nós dizemos na missa: o Senhor esteja convosco. Nós acreditamos que Ele está no meio de nós. E o terceiro aspecto, acredito, a terceira atitude que requer muito da nossa fé, que nós devemos cultivar e pedir ao Senhor nesse advento, nessa novena que começa. A terceira coisa é justamente a capacidade de enxergarmos a história no seu indeterminismo, nas suas imprecisões, dilatarmos a história de nossas vidas e percebermos os adventos de Deus, percebermos as vindas do Senhor, por pior que esteja sua vida e sua situação. Rasgar o véu da história, dilatar nossa vida e perceber que aí está Deus. Acho que essa é a mensagem grande que o advento e que essa novena pode nos ajudar a refletir. A esperança, a vigilância e a capacidade de lermos a história de acordo com as vindas, os adventos de Deus em nossa vida. Para concluir, gostaria também, como eu comecei com uma pequena história, só lembrar, Tom Jobim, né? Os jovens conhecem já essa história. Tom Jobim, um grande músico brasileiro, foi construir sua mansão no Rio de Janeiro, longe não está tendo a confusão lá, bem longe, é num lugar muito nobre. E daí chamou consigo os engenheiros, os arquitetos, levou uma comitiva para construir sua mansão, terreno enorme. E eles andavam para lá e para cá, e Tom Jobim inquieto, né, preocupado. Um pouco de tempo ele se afastou do grupo, aí depois chamou todos, venham, chamou os engenheiros, os arquitetos, e falou assim: pronto, resolvi. Aqui fica meu piano, o restante é com vocês. Aqui fica o meu piano, o restante é com vocês. Talvez a pergunta do advento seja essa: qual o centro da nossa vida? O que fazemos para ter Jesus não só como centro de nossos presépios, de nossos enfeites de Natal, mas como centro de nossa vida? O que somos capazes de oferecer, de sacrificar, deixar para lá em nome do bem maior, que é a nossa fé no Senhor, que veio, que vem e que virá. Amém.